Senhores, olá, Thiago Tavares falando. Hoje vou mostrar como criar missões no Arma, missões mais elaboradas. Já fiz um vídeo explicando como criar alguma missão simples, mas sem as tarefas propriamente ditas do que a gente encontra no editor. Então essa missão ela vai ser um pouco mais elaborada com tarefas, concluindo a tarefa ou perdendo a tarefa, né? A gente vai ter o êxito da missão também. Então vem aqui no editor, a gente tem os dois mapas. Lembrando que essa missão vai ser uma missão single player, para apenas um jogador, e depois faço um outro vídeo mostrando como criar um servidor com missão multiplayer. Vou escolher o mapa de Alts. Certo. A gente vem aqui nessa ferramenta de textura e muda de mapa para satélite para a gente ter objetos no terreno mais visíveis e mais fáceis de identificar para o teste aqui das missões. Então, primeiramente, a gente vai inserir uma unidade, forças azuis, classe homens, e vou deixar fuzileiro mesmo. Aqui, o controle não jogável, se eu quiser incluir algum bot que faça determinada tarefa, que daí não vai aparecer no lobby lá para escolher, ele não vai estar selecionável. Então vou deixar esse fuzileiro aqui como jogador, vai ser um jogador, soldado normal. A gente não mexe nada, depois a gente vai ver para que serve o nome dentro da missão. Então ele está virado para o hangar, eu quero que ele fique virado para a pista, eu vou segurar o shift, clicar na unidade e girar para onde eu quiser. Pode ver que tem uma setinha apontando para onde ele deve ficar olhando. Então ele vai iniciar olhando para cá. Bem, então a gente vai criar uma tarefa agora. Então vem aqui na ferramenta de módulos, embaixo, dou 2 cliques. A gente tem aqui uma gama de categorias de módulos, mas a gente vai usar a categoria informações e o módulo criar tarefa, certo? A gente vai criar uma tarefa agora. Essa parte aqui de cima é a parte apenas de informação, caso a gente queira organizar melhor as tarefas. Então é interessante preencher essa parte aqui. Eu particularmente não gosto, eu gosto de preencher tudo aqui porque, como aqui tem nome, eu uso título, e descrição, uso a própria descrição da tarefa, certo? Aqui nessas opções não mexe em nada. Vem o proprietário da tarefa, vão ser as forças azuis do nosso lado. Aqui é importante definir o ID da tarefa, senão o módulo de ativação de êxito ou erro ele não funciona. Então eu vou botar aqui, como é a primeira tarefa, o ID da tarefa 01. Então o título, eu vou botar hangar. A gente vai trabalhar nos hangares ali. Hangar, descrição, vá para o hangar ao lado. Ok? Marcador não precisa pôr. Destino é a posição do módulo, né? O módulo que é o marcador aqui da tarefa que a gente vai criar. Ele vai mostrar onde a missão se passa, onde a tarefa deve ser realizada. Então, eu vou deixar a posição do módulo, né? E estado criado. Então, existem alguns estados aqui, atribuído, êxito, cancelado, que a gente vai usar depois. Então, estado criado. Assim que eu der o OK aqui, já tenho a tarefa criada, certo? Que é a tarefa de ir para o hangar ao lado. Então, minha missão agora é vir para esse hangar aqui. Então, a posição do módulo, esse é o módulo. Então, eu vou posicionar ele onde eu quiser que a unidade vá, a unidade veja. Então, eu vou deixar ele aqui no meio do hangar, certo? Então, assim que eu iniciar a missão, eu vou ver uma marcação, quando eu atribuir a tarefa, eu vou ver uma marcação aqui no meio do hangar. Então, eu vou saber a distância que eu tenho que percorrer para chegar na minha próxima missão, certo? Então, tarefa criada, mas aí eu tenho que definir o êxito da tarefa, tenho que definir a tarefa concluída. Então, minha missão é vir para um hangar, quando eu chegar no hangar, a missão tem que ser concluída. Então, novamente, venho aqui na ferramenta de módulos, abro, categoria informações, e agora eu vou definir o estado da tarefa, certo? Então a tarefa vai ter o estado de êxito, ou seja, minha missão vai ser concluída quando eu chegar no hangar.
não está completo ainda. Primeiro a gente vai desagrupar aqui, né? Seleciona e arrasta para fora, para nada, para desagrupar os módulos. Eu não quero criar um grupo de módulos. A gente vai usar o objeto de sincronia, certo? Então eu vou... o destino da tarefa não vai aparecer no mapa, então a gente pode pôr ele em qualquer lugar. Para ficar mais organizado, eu vou pôr ele aqui fora, que eu vou ter que linkar com os dois aqui. E daí eu venho na ferramenta de link, de sincronia, e vou sincronizar a tarefa com o destino da tarefa, ou seja, esse destino de êxito está sincronizado com essa tarefa. Mas como é que eu ativo esse êxito? Então eu vou ativar com um gatilho, que já serve para isso. Vou escolher um retângulo, formato de retângulo, tamanho 10 por 5. Nome, vou botar hangar, eu acho que não vai funcionar porque já está. Hangar, tipo nenhum, ativação forças azuis. Ela vai ativar apenas uma vez quando as forças azuis estiverem presentes no raio. Funcionou o nome. Então é interessante a gente nomear aqui para a gente saber depois, se tiver vários gatilhos, para onde está direcionado esse gatilho. Então esse gatilho está relacionado à tarefa do hangar, certo? Então meu gatilho vai ser ativado apenas uma vez pelas forças azuis quando estiverem presentes dentro dessa área aqui. Então chegou algum soldado da força azul aqui, vai ser ativado, certo? Então esse gatilho ele tem que ativar o êxito da tarefa. Então eu venho na ferramenta de sincronia e arrasto para o gatilho. Ou seja, então tem aqui essa ligação da tarefa. A tarefa está concluída. Então eu tenho aqui concluída a criação, no caso. Eu tenho um gatilho que vai ativar o êxito para a tarefa do hangar, certo? Então a missão do hangar, assim que eu chegar nessa área, ela vai ter êxito. Não vamos salvar agora, quero só pré-visualizar. Certo, estou aqui, vocês podem ver que está marcado aqui no mapa como uma tarefa, mas ela não foi atribuída ainda. Podem notar que não tem nenhum marcador aqui visível para eu seguir, certo? Então eu vou entrar. Isso aqui é interessante quando a gente tem várias tarefas, eu quero escolher qual eu vou concluir, qual eu vou fazer agora. Então tenho essa missão aqui do hangar, então definir como tarefa atual. Vou chamar de missão, fica mais interessante. Então minha missão agora é ir para o hangar ao lado. Então estão vendo ali, ó, 38, 37, a marcação. Então eu tenho que chegar lá para concluir. Vamos lá. Assim que eu entrar na área, a tarefa vai ser, missão vai ser concluída. Então, ó, tarefa concluída, hangar. Então eu consegui, completei a missão. Minha missão só era chegar aqui nesse hangar, certo? Entrar aqui no mapa. Então eu vejo, ó, que a missão do hangar foi concluída com sucesso, ok? Então, bem simples a criação de tarefa. Funciona dessa forma. A gente vai aqui abortar, certo? Então está criada aqui essa missão do hangar. Então vamos criar uma outra missão com algumas coisas a mais, certo? A gente tem a missão do hangar, então vou criar outra tarefa desse lado de cá. 2 cliques, informações, criar tarefa, de tarefa 02, título, matar traficantes, descrição, mate todos os traficantes, marcador nenhum, posição do módulo, criado. Então, ó, proprietário, forças azuis. Ok, tarefa criada, tá vendo que ele já agrupou aqui, então eu venho na ferramenta e desagrupo. Ok, vamos criar módulo para definir o estado da tarefa. Então, êxito, novamente, vou desagrupar e pode ficar em qualquer local. Tá aqui, vai ficar padrão, certo? E vou criar agora
Vamos criar os traficantes. Venho aqui ao lado, civis, civil, homem, aqui não precisa dar nada. Ok. Aqui, criar mais um civil, criar mais um civil. Aqui a gente pode deixar eles agrupados, não tem problema nenhum não. Depois eu faço um vídeo mostrando para que serve esse grupamento. Certo? Agora a gente vai definir o nome desses traficantes, para ficar mais interessante a criação. Por quê? Eu posso fazer um gatilho seguinte, 50 por 50, deixa eu ver aqui. Ativação civil quando ele não estiver presente, ou seja, por exemplo, está muito grande, 10 por 10, ok? Então, quando eu chegasse aqui e matasse todos esses civis aqui, o gatilho ia ser acionado. Por quê? Eu disse quando os civis não estivessem presentes, ok? Nessa área. Mas vamos supor que eu atire e os civis corram dessa área, saiam correndo. Então eu não tenho mais nenhum civil aqui e o gatilho seria acionado. Então, mesmo que eu botasse um círculo muito grande, né? Daí eu teria que usar um círculo muito grande, uma área muito grande, para fazer essa missão. Deixa ele aqui do lado. A gente vai dar nomes aos traficantes agora. Então, para isso que serve o nome. Traf 1, certo? Traf 2, Traf 3, ok? Todos nomeados. A gente vai definir o eixo, o tamanho para 0 do gatilho. A gente não vai precisar de área, certo? Eu vou explicar porque ele não vai precisar de área no gatilho, porque ele vai ter condições já com um pouco de programação, ok? Então, aqui eu vou deixar nenhum, clicar aqui mesmo. E a condição não vai ser essa de cima mais, a condição a gente que vai definir agora. Então, qual a condição? Eu vou ter que executar os traficantes. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar só um traficante para a gente entender como funciona aqui, depois a gente parte para o mais complicado. Então eu vou dar um sinal negativo. Para quem não conhece programação, essa exclamação serve como a negativa da condição. Então eu vou dizer alive. Então quando ele não estiver vivo, ou seja, quando o traficante morrer, qual traficante? Traf 1, ou seja, quando o traficante 1 morrer, esse gatilho vai ser acionado, certo? Então, vamos sincronizar aqui a minha tarefa com o êxito da tarefa e com o gatilho. Ou seja, quando eu matar o traficante em 1, a minha tarefa vai ser concluída, certo? Vamos pré-visualizar então. Vou concluir a tarefa, mesmo não aparecendo. Ó, tá vendo que os civis saíram? Então, já daria a missão concluída. Então, eles podem correr para onde eles quiserem, mas a missão de matar traficante só vai ser concluída quando matar o traficante em 1. Então, vocês viram que concluí a missão aqui mesmo não atribuindo ela. Então, a atribuição é para eu ver o marcador. Mas se eu conseguir concluir, mesmo que eu não tenha pego a missão, digamos assim, eu consigo terminar com sucesso. Certo? Então, a gente não está com a missão atribuída à tarefa, a missão dos traficantes, para saber onde é exatamente, mas aqui, como teste, a gente já sabe onde é. Então, não sei se é esse. Opa, bugou aqui. Não era esse. Pronto, traficante 1. Matar traficante concluído. Então, esse era o traficante 1. Viu que eu matei o outro, não aconteceu nada, porque não estão sincronizados. O outro lá. Morto. Bem, vamos voltar aqui. Certo, então o gatilho foi para matar apenas o traficante 1, ok? Foi esse aqui. Então como é que eu faço para matar os outros traficantes? No caso, matar não, para botar a condição aqui. Então vou usar isso aqui, ó, parêntese, para separar, end, a gente vai entender porquê, abro parêntese e vou copiar e colar isso aqui.
traf2, fecho parêntese, end, abre parêntese, traf3, fecho parêntese, ok? Então aqui eu estou separando as condições, certo? E dizendo i, não ou, i, end. Então o que é que acontece? Eu tenho que matar esse traficante e esse traficante e esse traficante, ou seja, eu tenho que matar os três, certo? Eu não vou usar ou, porque posso matar esse, ou esse, ou esse. Não, a gente usa o and, o i. Então, quando esse traficante, um for morto, eu tenho que matar também o 2 e o 3, ou seja, esse e esse. Ok? Dá um ok aqui. Então, vamos testar agora. Vamos lá. Não gosto da visão terceira pessoa, não. Opa. Identifiquei um traficante ali. Foi pra vala. Vamos. Opa. Burro, traficante, hein? E vem pra onde o outro morreu. E um tá abaixadinho ali, vamos matar ele com uma granada. Se ele não correr. Pronto. Então, a missão só foi concluída quando eu matei os 3 traficantes. Certo? Então, para isso que serve o nome lá naquele campo da unidade. Então, se eu quiser fazer alguma missão, alguma outra coisa, não só matar, mas eu posso usar também outros scripts, que daí eu mostro em outros vídeos mais à frente. Certo? Então, vamos definir o final da missão, né? Esse gatilho aqui, a gente define ele como fim 1. Então, quando eu concluir tudo isso aqui, minha missão vai ser concluída. Sim, vamos salvar aqui, ó, missão de usuário. Vamos botar missão de hangar. Ok. Certo. Salva, eu vou pré-visualizar. Vamos lá, correndo. Um traficante trouxa ali. Morto. Então é no F, na tecla F, que muda de semi para alto. Aí lá correndo. Pronto, missão concluída. Depois que eu matei foi muito rápido, né? Então a gente pode definir aqui o tempo, né? O limite de tempo. Contagem regressiva para concluir. A gente define aqui o tempo para não ser tão brusco assim. Matou, ele já conclui. Então, aí você faz todos os módulos de missões, aí elaborando mais e mais. Mas isso aqui ficou um pouco longo, mas creio que ficou bem explicativo para quem quiser criar as missões, as tarefas. São dessa forma que a gente cria as tarefas. Ok? Então eu abordo outras funcionalidades do editor e um mapa para multiplayer, criando um servidor também que é bastante simples em outro vídeo. Tá ok? Valeu, abraço.